Enquanto a Marinha dos Estados Unidos posiciona navios militares ao redor da Venezuela, a China enviou um navio-hospital para Nicarágua, na esperança de contrastar sua demonstração de poder brando com o militarismo americano. O reforço militar dos Estados Unidos na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos para combater os narcoterroristas que operam na América do Sul continua. O navio de transporte anfíbio da classe San Antonio da Marinha dos Estados Unidos, USS Fort Lauderdale LPD-28, chegou ao porto de Ponce, em Porto Rico, no início deste mês, sugerindo que as operações terrestres podem não estar descartadas. O navio de guerra LPD-28, com 208 metros de comprimento, é capaz de embarcar, transportar e desembarcar até 66 oficiais e 633 fuzileiros navais em missões expedicionárias. Ele pode servir como uma plataforma moderna e integrada em rede, baseada no mar, para operações anfíbias em todo o mundo, com capacidade para transportar até 4 helicópteros CH-46 Sea Knight, 2 embarcações de desembarque anfíbio LCAC, uma embarcação de desembarque utilitária LCU e 14 veículos anfíbios de assalto ASV. Também pode ser usado para lançar aeronaves de rotor basculante MV-22 Osprey ou helicópteros UH-IY Venom, permitindo o rápido deslocamento de fuzileiros navais ou a realização de patrulhas marítimas. Abre aspas. Esses convés de aviação também permite que o Fort Lauderdale atue como uma plataforma de lançamento no mar para operações especiais ou elementos da FEST, equipe de segurança antiterrorista da frota dos fuzileiros navais, frequentemente mobilizados em missões de abordagem ou apreensão contra embarcações pertencentes ou financiadas por cartéis, explicou o Departamento de Reconhecimento do Exército dos Estados Unidos. O maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford CVN-78, também está operando no Caribe, tendo chegado no início desta semana. O porta-aviões chegou à região com 9 esquadrões embarcados da ala aérea Embarcada 8, CVW-8, operando caças multifuncionais F-18 Super Hornet, aeronaves de guerra eletrônica EA-18G Growler e aviões de comando e controle aéreo E-2D Advanced Hawk, entre outros recursos. Em resposta à chegada do porta-aviões à região, a Venezuela ordenou uma mobilização maciça de suas forças, conforme noticiado inicialmente pelo The Washington Post nesta semana. O presidente venezuelano Nicolás Maduro acusou repetidamente os Estados Unidos de fabricarem a crise em curso, numa tentativa de derrubar seu governo. É muito grande a causa que defendemos, assim que o cambio de régimen, además de ilegal, es inmoral. Y aquí no lograrán ni colonizar, ni esclavizar, ni a Venezuela, ni a América del Sur, ni a nuestra América. Y si algún día tocan a Venezuela, toda la América se levantará por nosotros, por el pueblo de Bolívar. Os navios de desembarque da Marinha dos Estados Unidos já foram utilizados em missões humanitárias e operações de interdição marítimas em águas litorâneas e costeiras. As Forças Armadas Americanas afundaram diversas embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico Oriental, que transportavam narcóticos com destino aos Estados Unidos. Enquanto a Marinha dos Estados Unidos continua seu fortalecimento no Caribe, no Pacífico Oriental, um navio do Exército de Libertação Popular da China fez uma visita histórica ao porto de Corinto, na Nicarágua. O navio-hospital CNS Silk Road Ark, que Pequim enviou na missão Harmonia 2025 em setembro, tornou-se o primeiro navio da Marinha do Exército de Libertação Popular a visitar o país latino-americano.
Abre aspas. Durante a escala, o navio hospital da Marinha Chinesa Arca da Rota da Seda, Casco 867, pertencente à missão Harmonia 2025, chegou ao porto de Corinto, na Nicarágua, para uma parada técnica de 5 dias. Esta é a primeira vez que o navio da Marinha Chinesa atraca na Nicarágua, anunciou o Ministério da Defesa da China. Pequim iniciou suas missões Harmonia em 2010 e já enviou navios de guerra para o Sudoeste Asiático, África, Pacífico Sul e Américas do Norte e do Sul, segundo o National Interest. No mês passado, reportagens revelaram que altos funcionários americanos estavam avaliando uma possível nova plataforma de navios de guerra, apelidada de Frota Dourada, para reforçar esses objetivos de domínio militar. O Wall Street Journal foi o primeiro a divulgar que a Casa Branca e oficiais da Marinha estavam colaborando na possível criação de uma nova frota para a Marinha, equipada com capacidades de ataque ofensivo de ponta e plataformas não tripuladas destinadas a dissuadir a China e outros adversários dos Estados Unidos. Projetados como encouraçados modernos, os navios da Frota Dourada seriam incomparáveis em tamanho e peso, caso se concretizem. Especificamente, esses navios de guerra de próxima geração poderiam pesar até 20 mil toneladas quando equipados, com a capacidade de transportar mísseis hipersônicos e outros armamentos em quantidades muito maiores do que as atuais classes de destroyer da Marinha dos Estados Unidos. Esse tamanho tornaria os navios de guerra futuristas muito maiores e mais fortemente armados do que os destroyers da classe Arleigh Burke e os cruzadores da classe Ticonderoga da Marinha dos Estados Unidos. Embora a ideia da Frota Dourada enfrente muitos obstáculos, desde atrasos já notórios na construção naval até dificuldades financeiras, o conceito reflete diretamente o desenvolvimento naval da China. A Marinha do Exército de Libertação Popular possui atualmente a maior frota do mundo, operando 234 navios de guerra. A Marinha dos Estados Unidos, em comparação, opera 219. Além de desenvolver uma quantidade maior de ativos navais, Pequim também desenvolveu mísseis balísticos antinavio de longo alcance, como o DF-21D e o DF-26, que representam ameaças diretas aos Estados Unidos. Esses mísseis destruidores de porta-aviões podem, segundo relatos, realizar ataques convencionais e nucleares contra alvos terrestres e navais. Isso poderia incluir alvos terrestres como bases americanas em Guam ou navios de guerra como um porta-aviões da classe Ford. Entretanto, este projeto da Frota Dourada é certamente ambicioso e só o tempo dirá se essa proposta será levada a sério. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!